CBN e a Família, com Adriana Miller. Oferecimento Med Senior, o plano de saúde para bem envelhecer. Olá, doutora Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda por aqui. Boa tarde, Johnny. Boa tarde aos nossos ouvintes, todo mundo que está no estúdio. Muito bom estar com vocês. Olha, a gente vai falar hoje sobre um assunto que divide muitas opiniões e dependendo do seu estado de humor, o algoritmo te manda uma coisa, ficar sozinho é muito bom, é bom olhar para dentro, valorize esse momento com você e dependendo do seu estado de humor, o algoritmo manda para outro lado. Não fique sozinho, você tem que se enturmar. E aí, doutora Adriana, você já deve explicar melhor para a gente sobre a pesquisa que nós vamos falar hoje, mas ela diz que quem entende essa solidão de uma maneira mais positiva, quando enfrenta essa solidão, consegue se sentir melhor. Como é que você enxerga tudo isso? O que você traz para a gente aí? Uma boa tarde, viu? Boa tarde, Johnny. Olha só, ontem o Adalberto, a gente conversando, ele propôs esse tema e eu achei muito interessante porque exatamente fala do impacto do discurso negativo na nossa percepção sobre aquilo que a gente está vivenciando. E aí, antes de eu entrar na pesquisa e falar, eu queria que a gente entendesse o seguinte, Johnny. Tem aquilo que a gente vive, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, aquela situação que a gente está habitando naquele momento, que é a nossa experiência. Então, tem como a gente também está se sentindo, tendo aquela experiência, né? Eu estava ouvindo vocês falarem aí, o José Campos, né? Então, assim, a experiência de morar sozinho, a experiência de viajar sozinha, a experiência de ir para um cinema. Então, tem como a gente vive isso. E tem também aquilo que falam para a gente sobre. Então, tem uma crença social, tem um discurso midiático, tem o senso comum, tem a forma como a nossa família considera aquela situação em si. Então, tudo isso faz com que a gente, como se fosse uma lente de óculos, sabe, Johnny, que a gente coloca e através dela a gente vai considerando aquela experiência que a gente está vivendo. Qual que é o problema? E tudo bem com isso, é assim mesmo, né? Quando a gente fala de valores, eu falo muito aqui dos valores familiares, né? O que são os valores familiares? É essa lente que a gente coloca para enxergar o que está acontecendo através de um conceito que é importante para a nossa família, que foi ensinado para a gente. Então, diante de uma determinada situação que eu estou vivendo, eu vou enxergar possibilidades de ação baseada nessa lente dos valores familiares. Então, até aí está tudo muito bem. Quando a gente pega essa ideia e começa a entrar no ramo da psicopatologia, aí já começa a ficar mais complicado, sabe, Johnny? É por isso que eu falei pro Adalberto que eu gostei muito dessa pesquisa e dessa ideia que ele trouxe, por conta desse preconceito que vai sendo criado sem a gente perceber, porque essas ideias que vão sendo propagadas, elas são muito superficiais, elas são fragmentadas, elas são generalistas e dão a impressão para a gente de que é um conteúdo sólido, assim como é um conteúdo sólido os nossos valores familiares. A gente não tem dúvida do que é importante para a nossa família. Posso fazer uma Agora, intervenção? claro. Em relação a isso, a senhora falando, eu me lembrei de uma entrevista da Marília Gabriela, em que ela falava que se sentia muito bem sozinha, que ela adorava ficar na casa dela, lendo um livro, se perguntando sobre aquelas coisas que estavam ali e recusava encontros que pudessem ter muitas pessoas o tempo todo,
que ela entende que esse Uhum. momento da solidão é importante para ela também. Ela ficar sozinha ali por alguns dias, não se Isso. excluir do mundo, mas ela precisa desse momento para ela se sentir melhor. E aí É, reforça o é que a senhora disse que não é sólido, né? exato, porque sabe uma coisa que acontece? 99,9% das vezes, no curso de psicologia, a gente tem que fazer uma matéria chama psicopatologia. Uhum. Quando a gente, e na psicopatologia, é uma das matérias que começa a fazer a diferenciação, né, da área psi, assim, porque a gente precisa, nesses módulos, aprender sobre todas as patologias do nosso sistema psíquico. E, Johnny, é uma coisa muito interessante, porque a gente sai dessas aulas com a certeza de que a gente tem todas aquelas patologias. É, é, é quase uma brincadeira, assim, dos que já passaram, né, dos veteranos, em cima ali dos calouros. Porque, no fundo, se a gente olha de forma superficial, generalista e fragmentada, sim, todo mundo tem um quê de depressão, de fobia, de toque, tem um quê de narcisismo, tem um quê de manipulação. E o que que eu vejo acontecer, Johnny? É, as mídias, e a gente conversou sobre isso semana passada, a gente vem conversando sobre isso, né? É, esses aspectos que são complexos, que são amplos, que são subjetivos e que dizem respeito àquela pessoa dentro de um contexto específico, elas são meio passadas de uma forma tão, tão rala nas redes sociais, que as pessoas se julgam entendendo e conseguindo diagnosticar os outros. Então, começa a acontecer é, eu diria, se eu estou considerando que aqui essas crenças sociais, esse senso comum e esses valores que a gente aprende com a família são essa lente de óculos, quando a gente chega num contexto de superficialidade, de fragmentação, de uma coisa mais generalista, é como se essa lente que a gente colocasse, ao invés de ajustar o nosso foco, complicasse a nossa forma de enxergar uma determinada situação. Então, a gente começa a rotular as pessoas aleatoriamente e a considerar que tal coisa é boa ou ruim, quando de verdade tem muitas nuances nessa consideração do que é bom e ruim. E aí, quando a gente chega na solidão especificamente, acontece isso que você falou agora, Marília Gabriela, gosta de ficar sozinho. Muitos de nós gostamos de ficar sozinho e tá tudo bem. E algumas vezes a gente está em casa sozinho e quer estar com outras pessoas e tá tudo bem também. É, o que que essa pesquisa mostrou que eu achei fantástico? Eles pegaram a primeira parte da pesquisa foi feita nos Estados Unidos com 400 pessoas, tá? Pegou essa quantidade de gente e dividiu em três grupos. E todos os grupos receberam vários textos para ler, antes de responder algumas perguntas. Johnny, eu fiquei preocupada agora. Como é que está o repórter CBN? Eu tô aqui te ouvindo e doido para interromper, porque tem muito ouvinte querendo participar e eu quero Ah, entender como é que foi feita essa pesquisa. Vamos fazer o seguinte: vamos para o ah, repórter CBN agora. A senhora termina de tá. explicar a pesquisa e a gente já vai responder, ó, a Renata, o Alessandro, o Carlos, o Leonardo e tem Fantástico. muito ouvinte mandando. Adoro. Tá vendo? A gente não está sozinho, não estamos sozinhos, apesar de eu estar nesse momento sozinha na minha casa. É verdade, ó. Então é isso. É a mensagem do José Campos, né? Que você bem lembrou aí É quando começou o isso. quadro, dizendo que tá lá trabalhando e a gente é a companhia dele, né?
Exato. Então, eu acho que são essas nuances que precisam ficar claras É, quando a gente está diante desses discursos que negativizam todas as nossas experiências. É disso que a gente vai falar, mas daqui a depois do pouquinho. repórter CBN. É Isso. isso aí. Repórter CBN, a gente volta já já. 3h35, cotidiano de volta, CBN e a família, hoje falando sobre ficar sozinho, é um problema? E a doutora Adriana Miller, antes da gente ir para o repórter CBN, explicava sobre uma pesquisa que foi feita por psicólogos lá na Universidade do Michigan, e a gente explica agora o resto, né, doutora Adriana? Isso, Johnny. Então, é, a ideia dos pesquisadores foi: pegaram 400 pessoas, dividiram em três grupos, entregaram para todos os grupos um tanto de textos, né? Um grupo recebeu textos variados, outro grupo recebeu alguns textos e incluíram nessa apostila que foi entregue. é, Artigos e textos sobre os benefícios de estar só, e um outro grupo recebeu textos que tinham o viés de riscos de estar só. E aí eles foram, leram esses textos todos, depois voltaram para responder. Então, a segunda parte da pesquisa foram perguntas que foram entregues para eles fazerem uma avaliação, consideração sobre várias situações da vida e experiências próprias, entre elas experiências de estar só, de solidão. E o que o resultado da pesquisa mostrou? Que as pessoas que leram textos sobre os benefícios de estar só deram respostas significativamente mais positivas sobre estar sozinho. Ou seja, elas tiveram a forma como elas entenderam as situações que foram relatadas foram pelo viés positivo, como algo positivo de se viver, de se sentir, de se experienciar, enquanto as outras pessoas tenderam a dar respostas mais negativas e mostrando esse caráter mais pesado, ruim da solidão. Então, o que que isso mostra? E depois eles fizeram, Johnny, com outras culturas, eles ampliaram, foram para vários países, Olha. inclusive o Brasil. O Brasil foi um dos países participantes, e perceberam que isso acontece em diferentes culturas. Então, isso que a gente estava falando no início, do óculos que a gente coloca para ler e entender a realidade, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o que que essa pesquisa mostra? Que aquilo que a gente lê e recebe de informação organiza a forma com que a gente percebe determinada coisa e situação na nossa vida. Doutora, Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante para a gente considerar. Aqui a gente está falando de solidão, vamos conversar mais sobre isso, mas em todos os outros aspectos da nossa vida. doutora Adriana, os ouvintes estão mandando muitas mensagens. Por causa do nosso tempo, Adoro. eu vou juntar algumas ideias aqui, para a gente fazer breves Combinado. comentários. Combinado? Ó, Aham. Carlos Fernandes, na minha opinião, quando você tem a opção de ficar sozinho em dados momentos, não é solidão não, mas uma opção do indivíduo. Já a solidão, que te provoca um sentimento de estar separado dos outros, um sentimento de não totalidade, sendo muitas vezes não construtivo, desintegrativo, as palavras dele aqui, aí você precisa de ajuda. O Vando já fala o seguinte: sobre ficar sozinho, pode funcionar com outras pessoas, mas comigo, Deus me livre. Eu gosto de casa cheia, com amigos, com família, com meu amor e tudo tranquilo que mantém um ambiente movimentado, sempre alegre e feliz. Solidão nunca comigo. Tem mais uma aqui. Renata. A Renata está divorciada, mora sozinha, disse que não se sente nem um pouco solitária. Gosta de viajar sozinha, mas também gosta de viajar em pequenos grupos. Engraçado que quando ela era casada, ela está dizendo aqui, ela se sentia às vezes extremamente solitária, mesmo acompanhada.
Então nós temos aqui muitas Uhum. participações, só mais uma para a gente juntar aqui. Uhum. O Lenaldo está dizendo que acompanha a gente todo dia lá de Maryland, nos Estados Unidos, e que por lá ele se sente solitário, muito distante da família. Talvez a gente aproxime, né, o nosso amigo aqui um pouquinho Uhum. mais da família. Uhum. É, vê que interessante, né, Johnny? Quando a gente fala de solidão, e ainda mais dentro desse viés, né, do, do discurso negativo, que é limitante, tá? Eu acho que é importante a gente voltar para entender isso. É, a gente perde essas possibilidades que o Carlos Fernandes traz para a gente, que quando é uma escolha da pessoa, ou seja, o que a Renata traz, né? Ela está divorciada, ela está sozinha, mas ela está fazendo as coisas que ela gosta, encontrando com as pessoas quando ela quer. Então, assim, é uma opção, é uma escolha, é um fluir da própria vida, né? É, ao mesmo tempo, ver quando o Vando fala, Deus me livre, eu quero movimento, eu fico pensando que ele deve ser de uma família em que esse espaço de agregação das pessoas, né, as pessoas se encontrarem, se compartilharem momentos, com movimento, ele inclusive usa essa palavra, né? É um valor para ele. Então, e eu acho que isso mostra, Johnny, o que eu estava querendo dizer anteriormente, que é o, a gente não pode achar que é só bom ou ruim. Tem muitas opções entre um aspecto e outro que dizem respeito ao individual, como eu me sinto naquele momento. E em sendo uma escolha e não uma imposição, em sendo uma escolha, é algo muito positivo. Por quê? E aí eu vou também pegar o que a Renata falou. É, estar, a solidão não é estar sem contato com os outros, é estar desconectado dos outros, porque a Renata traz que muitas vezes ela estava junto com pessoas e se sentia sozinha. Por quê? Se a gente está num grupo grande, talvez o Lenaldo traz isso, né? Ele está distante da família dele. Então, se a gente não tem amigos, se a gente não tem conhecidos, então deixa de ser uma escolha. A solidão começa a ser o que eu tenho agora e não a minha escolha. Então, percebe, Johnny, que tem tantos aspectos embutidos no sentimento de solidão que a gente não pode se prender a um mero preconceito de que é bom ou é ruim, tal ou qual aspecto aqui especificamente da solidão, né? A, a questão da solidão, ela passa por a gente aprender os aspectos positivos de estar só, né? Que é a gente ter um tempo para si mesmo, para fazer aquilo que a gente gosta, ou seja, se reconectar com o que importa para a gente, ouvir a música que a gente gosta, assistir o filme que a gente gosta, comer aquilo que a gente gosta, né? A gente poder estar com a gente e estar bem, né? Ter um autoconhecimento, ter esse resgate da privacidade, eu poder viver comigo mesmo e viver muito bem comigo mesmo. Aliás, nós somos a nossa companhia constante, então precisa É, ser uma convivência muito, muito boa da gente com a gente mesma, né? é isso. Agora, por outro lado, desenvolver as habilidades sociais também é algo importante, né, Johnny? Então, a gente também, quando pensa na solidão, precisa entender que somos seres sociais e que precisamos desse movimento, dessa alegria que o Vando traz para a gente, que a gente precisa saber desenvolver as nossas habilidades sociais de estar com os outros, esse respeito ao outro, a generosidade, olho no olho,
conhecer quais são os nossos potenciais e como eles podem ser utilizados em prol do bem-estar coletivo, fazemos parte de uma coletividade, então é importante que a gente possa exercer e exercitar as nossas habilidades, de conexão com os outros, usar os meios, que existem para estarmos com as pessoas, né? As redes sociais ajudam muito. Aí a gente volta para o José Campos, né? Que É, está morando sozinho, mas está aqui, ó, conversando, interagindo com a gente. O Lenaldo, que está lá, né, no hemisfério norte, interagindo com a gente, ou seja, é, ele pode estar fisicamente só, mas ele não está sozinho. Ele está na conexão com a gente e pode estar. Você falou, né, que conversou com a sua avó. avó. Então, eu acho que é isso. A gente tem possibilidades de estar com o outro quando isso faz parte da nossa escolha. E usar essas ferramentas é muito importante. Então, saber equilibrar esses aspectos do eu escolho estar só e eu vejo todos os benefícios que isso traz para mim. Eu escolho estar com os outros e eu vejo o benefício que isso causa em mim e nos relacionamentos com as outras pessoas, acaba fazendo com que a gente desenvolva um olhar muito mais amplo para o que realmente a solidão representa. Não é só negativo, tem muita coisa positiva nesse momento Exa- da gente com a gente mesmo. exatamente. Doutora Adriana, muito obrigado. A gente volta a falar sobre esse assunto em um outro momento. E na semana que vem, a gente aguarda a senhora aqui de novo, viu? Combinadíssimo. Quinta-feira que vem vamos estar juntos. Um bom restinho de semana, bom final de semana e até quinta.